seus olhos. Olha para essa pessoa que está do seu lado esquerdo, direito, cima, baixo, frente, trás. E fala assim: deixe Deus, nessa noite, encher o seu coração com a glória do alto. Amém. Amém? Amém. Amém? Amém. Constata essa pessoa que está do seu lado, vê se ela está viva ou está morta. Fala: ô miserável, você está vivo, está morto? Pelo teu mau hálito, acho que você está morto, você morreu. Está com mau hálito, mas não significa que a pessoa morreu. Amém? Tá bom o microfone assim? Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Se puder baixar, acho que tá bom assim. Estão me ouvindo bem ou está muito alto? Daqui a pouco eu começo a gritar. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Welton Alves, moro em Itaperuçu. Já estou pregando a poderosa palavra de Deus, tenho 7 anos. Faço parte da RCC, do Grupo de Oração Jovem Pavilhão da Paz. A minha coordenadora está ali. Ela está com a caderneta só para ver quantas heresias eu vou falar essa noite, para nos puxar a orelha depois. Aí não libera a cartinha para me pregar. E já estou aí na evangelização há alguns anos, meus irmãos. Fico muito feliz de estar pregando. Hoje faço parte da missão Sedentos também, aqui em Rio Branco do Sul. E estou aí ajudando o Jonas na missão. E estou muito feliz de estar aqui essa noite pregando a poderosa palavra de Deus. Não pense porque eu estou aqui que eu sou melhor do que vocês. Significa que eu sou pior do que vocês. Aquele que conhece a palavra de Deus e mesmo assim comete os pecados, ele está pecando 2, 3, 4 vezes mais. Pergunta para a pessoa que está do seu lado esquerdo, direito, e fala assim para ela: você conhece a Deus? O que ela respondeu? Fala assim: então você está lascado. A quem muito é dado, muito será? E eu corro o risco de pregar nessa noite e vocês serem salvos. E um dia vocês chegarem lá no céu e falar: Senhor Jesus, cadê o Elton? Eu quero dar um beijo nele e um abraço. Cadê ele? Eu quero tirar selfie com ele, agradecer a ele. Cadê ele? Isso, não soube? Não. Ele foi para o inferno. Pregar é fácil, difícil é a vivência da palavra. Amém? E assim como vocês, eu sou um miserável pecador que busca ser santo. Mas é difícil. Por isso que nós temos que cantar todo dia essa canção maravilhosa que a Camila cantou. Camila cantou. Vem encher este lugar de glória. O que, irmão? Vem encher este lugar de glória. Os vazios da nossa vida nós temos que encher com a glória de Deus. Os vazios da nossa vida nós temos que encher de Deus. Como o Christopher pregava na quarta-feira passada, esta série maravilhosa que nós estamos vivendo. Quem sabe o nome? Fornalha de Pentecostes. O primeiro dia de pregação, o primeiro tema foi doce fogo de Deus. Aquele doce fogo de Deus que desceu do céu. Aquele doce fogo de Deus que tocou no lábio de Jeremias. Aqui inflamou o coração de Jeremias no capítulo 20, no versículo 7, ao ponto dele falar: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Diariamente nós temos que olhar para o espelho, olhar para nossos olhos, ver em nós o templo maravilhoso de Deus que nós somos, começarmos a nos amar mais e ter essa certeza: eu sou um escolhido e, Senhor Deus, Tu me seduziu, eu sou inteiramente Seu. Eu preciso da Sua glória, porque se eu não estiver com a Sua glória eu me afogo no mundo. Olha para quem está do seu lado esquerdo e direito e fala assim para ela ou para ele: você tem que ser cheio da glória de Deus, senão você está lascado. Amém? O tema dessa segunda série hoje, nós estamos vivendo, o tema é: Deus te quer em chamas. Deus te quer em chamas. Repete isso: Deus te quer em chamas. É maravilhoso esse tema. Então, meus irmãos, Deus nos traz aqui hoje para falar, e para mim e para você. Ele não quer que nós ficamos no raso. Ele não quer que nós ficamos na planície, mas Ele quer que nós subamos a montanha.
Mas para subir a montanha, nós temos que estar cheios, repletos do Espírito Santo de Deus, que é este fogo do alto, este fogo abrasador. Por isso que você, homem, você, mulher, você tem que ser um homem do fogo, uma mulher do fogo de Pentecostes, amém? Então já abre as suas sagradas escrituras no Evangelho de João, no capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. A partir do versículo 1. Eu amo a Bíblia. Não leio a Bíblia o quanto eu deveria ler, mas eu amo as Sagradas Escrituras. Tem alguém que ama as Sagradas Letras aqui? Levanta a mão também. Só uns 5, todo mundo tinha que levantar a mão. Você já conhece essa passagem, mas hoje nós vamos ler de uma maneira diferente. Olha que show essa palavra. João capítulo 21, a partir do versículo 1. Amém, amém? Quem achou disso? Amém. Quem não achou, fala: Jesus, misericórdia. E quem não trouxe a Bíblia, crie vergonha na cara e no próximo encontro traz Bíblia. Amém? Se você está do lado de alguém que não trouxe a Bíblia, fala: por que você não trouxe a Bíblia, miserável? Agora, com misericórdia, põe a mão na cabeça dessa pessoa que não trouxe a Bíblia e fala assim: 10 mil anos de purgatório você. Olha o que diz as Sagradas Letras. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao lago de Tiberíades. Manifestou-se deste modo: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Responderam-lhe eles: também nós vamos contigo. Partiram e entraram na barca. Naquela noite, porém, nada apanharam. Chegada a manhã, Jesus estava na praia, todavia os discípulos não o reconheceram. Perguntou-lhe Jesus: amigos, não tendes acaso alguma coisa para comer? Não responderam-lhe. Disse os discípulos: não. Responderam-lhe. Disse-lhe ele, Jesus: lançai a rede ao lado direito da barca, e achareis. Lançaram-na e já não podiam arrastá-la, por causa da grande quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se às águas. Os outros discípulos vieram na barca arrastando a rede dos peixes, pois não estavam longe da terra, senão cerca de 200 côvados. Ao soltarem em terra, viram umas brasas preparadas e um peixe em cima delas, e pão. Disse-lhe Jesus: trazei aqui alguns dos peixes que agora apanhastes. Subiu Simão Pedro e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Palavras da nossa salvação. Beije a sua poderosa palavra de Deus e aplauda as Sagradas Escrituras. Ó bem-aventurada Virgem Maria, quero consagrar esta pregação ao vosso imaculado coração e te pedir, ó Virgem Mãe, que a Senhora passe à frente nesse momento, repelindo para longe de nós toda e qualquer seta, dado inflamado do inimigo lançado para perder as nossas almas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você pode estar se perguntando: mas Ué, o que tem a ver essa passagem com Deus me quer em chamas? Quem já conhecia essa passagem? Levanta a mão. Vocês vão aprender 3 coisas novas nessa passagem que Deus me revelou enquanto eu orava, estudava e meditava essa passagem. Já era a 3ª aparição de Jesus. A última aparição
no mar, terceira aparição no mar da Galileia. Estava quem lá? Pedro, Tiago, João, Tomé e Natanael. E mais 2 outros discípulos, amém? Amém? Quem eram esses 2 outros discípulos? Quem acertar, ganha um bombom do Ricardo. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: ô miserável, você não lê a Bíblia? Me ajuda aí, cara. O que Deus revelou para você? Quem que é esses 2 miseráveis, esses 2 filha da mãe aí? Não. Esses outros 2 discípulos, eu vou falar depois. Mas eles estavam então na barca em 7. O que quer dizer o número 7 na Bíblia? Perfeição, plenitude, pleno. Gravem isso, pleno, plenitude. Deus nos quer em chamas, plenos do Espírito Santo. O Evangelho de São João, ele é muito místico, muito místico. Eu acho maravilhoso ele. Então tinha 7 na barca, pleno, perfeição, perfeito. Gravem isso. Porque esses discípulos estavam na barca? Porque Jesus foi até eles. Nunca se perguntaram isso? Quem já se perguntou isso? Levanta a mão bem alto. Quem conhece essa passagem? Levanta a mão. Você que conhece, nunca se perguntou por que esses 7 discípulos? Quem foi Pedro? Papa da igreja. Antes de entrar no tema mesmo, a gente falar do homem de fogo, mulher de fogo, nós temos que entender as Sagradas Escrituras. Quem foi Pedro? Aquele que negou Jesus. Imagine como ficou o coração de Pedro, quando ele viu, puxa, é o Filho de Deus, ele ressuscitou mesmo, ele me escolheu como Papa, representante dele. E ele disse lá em Mateus 18, 17, tudo que desligardes na terra será desligado no céu, e eu mandei Jesus lá para o inferno. E no terceiro dia esse homem ressuscitou. Não foi isso? Foi. É só ler Bíblia. Deixa o WhatsApp de lado. Deixa o celular. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: ô seu palhaço, deixa o celular de lado e leia a Bíblia a partir de hoje. Seu fanfarrão. Imagine como estava o coração de Pedro. Imagine nós quando cometemos um pecado mortal, nós já ficamos chorosos. Nós já queremos desistir de tudo. É assim ou não é? Quando o rapazinho está numa caminhada linda e maravilhosa, ele cai num pecado desonesto. Ele quer parar com tudo. É assim ou não é? É assim comigo. Imagine Pedro que traiu Jesus, negou Jesus. Como que estava o coração daquele homem? Ele já tinha visto Jesus por 2 vezes. Quem foi Natanael? Quem foi Tomé? Aquele que duvidou. Ele faltou na missa no primeiro domingo da ressurreição. Os discípulos falaram para ele: ó, Jesus ressuscitou. Ah, eu só acredito se eu tocar na chave. Duvido se ressuscitou. Ressuscitou nada, vocês estavam mentindo. Eu já tomei desses vinhos que você tomou aí, já chapei a Fontana, né? Já bebi muito. Ele duvidou. Imagine como estava o coração de Tomé, que duvidou. E depois Jesus apareceu para ele, Santinho, e falou: põe a mão na minha chaga. Põe a mão aqui na minha chaga. E ele foi lá e colocou o dedo: mas Jesus, estou lascado. Como que estava o coração dele? Como que nós ficamos quando nós duvidamos das promessas de Deus para a nossa vida? Nós ficamos aborrecidos, chateados. É assim ou não é? Quem foi Tiago e João? Não foram aqueles 2 que estavam em Samaria, não deixavam Jesus passar em Samaria, e eles falaram: vamos matar todo mundo, vamos mandar fogo aqui, matar todo mundo no fogo aqui. Querem que nós matemos ele, Jesus? E depois Jesus chamou eles de filhos do Bonerge, filhos do trovão, xingou eles. Como que estava o coração daqueles homens? Quem que era Natanael? É aquele que falou: será que pode ser algo bom lá de Nazaré? Será que pode vir alguém que preste de lá?
E não é que vem o Salvador, Jesus, estou lascado. Duvidei dele, cara. Esses 5 apóstolos, escolhidos a dedo, voltaram à vida velha, porque tinham o coração ferido e machucado. E quem são esses outros 2 discípulos? Eu e você. Quando nós temos o coração ferido e machucado e não deixamos Jesus tocar em nossas feridas, nós voltamos a ser homens e mulheres velhos do passado. Os outros 2 discípulos, eu e você, quando nós não deixamos Jesus curar a nossa história, curar o nosso coração, a nossa alma. Pedro falou, eu vou pescar. 6 bunda mole, falou o quê? Vou junto. Quando você tem um amigo da igreja, quando você vê um pregador, quando você vê um músico lá no topo, ele cai, ele desiste da igreja. Aqueles que têm o coração ferido e machucado, aqueles que não têm o Espírito Santo de Deus, eles seguem aquela pessoa e abandonam a igreja. É o que nós mais vemos. E aqueles homens voltaram à vida velha. Então eu já quero começar falando para você, deixe nessa noite Deus tocar na sua ferida. Abra o seu coração, abra a sua alma, para que Deus possa operar na sua alma e curar as suas mágoas. Porque se nós não tivermos a nossa alma curada, o nosso coração curado, das mágoas que nos fizeram, das vezes que nos usaram, das vezes que nos traíram, das vezes que nos humilharam, nós não seremos homens de fogo do Espírito Santo de Deus, nós não seremos repletos do Espírito Santo de Deus, e nós não estaremos queimando em chamas. Aqueles homens voltaram à vida velha, como dizia o profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 4, mesmo antes que fosse gerado, eu já te conhecia, mesmo antes do seu nascimento, eu já te havia designado e ordenado profeta das nações. Não volte à vida velha, não volte a cometer os pecados que fazia antes, não volte. Nessa noite deixe Jesus curar o seu coração. O passado não tem como mudar, o presente é esse que nós estamos vivendo, o desemprego, a enfermidade, as consequências dos nossos pecados, filhos antes da hora, quem sabe amasiado, não tem como mudar. Mas o final da tua história Jesus pode mudar. Quando? Quando nós somos plenos do Espírito Santo de Deus, quando nós pararmos de ficar reclamando da vida, quando nós começarmos a acordar um pouquinho mais cedo, jejum, oração, terço na mão, devoção à Virgem Maria, nossa história começará a mudar, e nós começaremos a incendiar, nós começaremos a sentir o fogo do alto nos queimando. Aqueles homens foram pescar, e veja bem, quando nós voltamos à vida velha, nós ficamos pior do que estávamos. Aqueles homens ficaram pior do que estavam, porque estavam todos pelados. Imagina 7 machos num bote pelado. Misericórdia. O pecado na nossa vida é assim, ele tira as nossas vestes. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Adão e Eva, quando pecaram, eles viram que estavam... Adão olhou para ela, Evona, Adão. Eles se sentiram envergonhados, porque Deus estava se aproximando e eles viram que estavam nus. Quando nós voltamos à vida velha, quando nós nos atolamos no pecado, nos afundamos no pecado, nós morremos de vergonha quando vemos um amigo ou amiga nossa na igreja e nos olha numa vida de pecado. E nós queremos sumir. É assim ou não é? Era assim comigo. Me lembro que quando eu pregava, e eu fiquei 10 anos afastado do Elielson, eu ficava na frente do bar do Nego lá, bebendo. E o Elielson chegava e falava: cara, quando você pregava eu chorava. E quando ele falava, meu coração partia no meio, cara. E eu bebia mais, eu queria me afundar mais, porque eu queria esquecer que um dia Deus falou: eu vou te levantar para ser um profeta. E nós se afundamos mais.
E olha que legal. Olha que interessante. Não vou poder explicar toda a leitura. Olha que interessante lá no versículo 9. Ao saltarem em terra viram umas brasas. Em cima das brasas um peixe, 2 peixes e um pedaço de pão. O que simboliza o peixe na Igreja Católica? O que simboliza o peixe? O cristão, o cristianismo. O peixe significa o cristão. Quando eles iam na Santa Missa, quando eles iam adorar a Deus, não podia porque eles eram perseguidos. Então eles colocavam símbolos de peixes. A pessoa ia seguindo um símbolo ali, via um peixe ali, um símbolo nas catacumbas, e eles sabiam ainda onde ia ter a Santa Missa. Tempo de Nero, da perseguição. Então o peixe simboliza o cristão. A brasa, Jesus preparou o braseiro, o fogo. Jesus no madeiro da cruz com os braços abertos, ele já estava preparando o Pentecostes para a nossa vida. Esse peixe tem que ser eu e você. Esse peixe em cima dessa brasa tem que ser eu e você. Nós temos que deixar Jesus nos pegar e jogar em cima dessa brasa, e deixar Jesus nos queimar, deixar Jesus botar fogo em nós, para que nós sejamos queimados, sapecados pelo Espírito Santo de Deus, porque este fogo é o fogo que vem para purificar, para libertar, restaurar e curar. Também Jesus, deixando aquela brasa, vai nos lembrar de Isaías, capítulo 6, lá no versículo 9, antes, versículo 1, Isaías viu serafins adorando a Deus, com 3 pares de asa. Uma asa cobria o rosto, as outras asas cobriam os pés, e as outras asas eles voavam. Isaías olhou aquilo e falou, não falou minha Nossa Senhora, não tinha Nossa Senhora ainda. Falou, Jesus também não podia. Falou, Deus amado, eu vi Deus, vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros, e moro numa cidade com pessoas impuras. O anjo pegou uma brasa, levou aquela brasa e tocou nos lábios de Isaías, e o purificou de todo o pecado. E veja o profeta que ele foi. Nessa noite, meu irmão, minha irmã, nessa noite, os sedentos, esse espaço, é o lugar que Jesus preparou, é o lugar do braseiro, é o lugar onde as brasas estão acesas, e nós temos que ser os peixes em cima dessa brasa, e deixar essas brasas nos queimarem. Não mais ficar olhando os nossos pecados, o nosso passado, e ficar, ai, coitadinho de mim, ai, não sei o que, ô, Nossa Senhora, morre, filha da mãe. Minha nossa, esses dias nós fomos tomar café na casa de uma pessoa, fui eu e o André. A pessoa só reclamava da vida. É tão triste. O que salvou foi o pão de queijo e o café, senão eu já tinha ido embora. É tão triste quando alguém só fala conosco e só reclama da vida, porque eu estou sofrendo, porque eu tenho mágoa, eu tenho síndrome de rejeição, eu não me aceito, é torto para um lado, é pequeno, não sei o que, eu sou gordinho, sou barrigudo, eu não tenho peito, eu sou uma tábua, eu não tenho bunda, não sei o que, se eu tivesse a boca da Angelina Jolie, o nariz não sei de quem, a bunda não sei, seria um Frankenstein então, filha da mãe. É porque eu sou magro, é porque eu tenho uma barriga lobó, sou gordinho, São Miguel tá gordo aqui. Emagrece, São Miguel. E começa a reclamar da vida. Nós não temos problemas, meu irmão. Olha para quem está do seu lado, esquerdo, direito, e fala, você não tem problema na sua vida. Quem tinha problema na vida era a Santíssima Virgem Maria. A Virgem Maria tinha muito problema. Aquela mulher de 14 anos não tinha nenhum corpo ainda de mulher, mas já estava grávida de Cristo, lembra? Ela vai visitar a prima dela.
ela vai até a casa de Isabel, a sua prima, ela sai da cidadezinha dela e vai até Alcaim, 136 quilômetros, segundo mês de gravidez, Eliel, 14 anos de idade, segundo mês, onde dá bastante enjoo, subida montanhosa, 132 quilômetros, subindo a montanha, pedras, ela não tinha nem um jumentinho, não tinha nem o José para carregar ela nas costas. E ela tinha problema. Ela podia reclamar, mas ela não reclamou. Nós não temos problemas. O que nós temos é falta de vergonha na cara, é falta de tomar posse da promessa, é falta de pegar e falar: Senhor Jesus, eu preciso de Ti, eu sou um peixinho na Sua mão, manda brasa, manda fogo, Senhor, fogo em cima, embaixo, em cima, eu preciso do Teu fogo, eu preciso estar queimando. No primeiro momento eu tenho que ser o peixe, no segundo momento eu tenho que ser a brasa, para que eu possa ser um braseiro vivo, incandescente na minha família, na minha casa, e queimar os peixes que lá estão. Mas o Elton, quando mais reza, mais meu pai se afunda na cachaça, amém. Porque quanto mais difícil for pescar esse peixão e jogar no braseiro, maior será o milagre. Mas quando isso vai acontecer? Quando eu começar a cantar aquela música, deixa queimar, vem fogo. Quando nós formos homens e mulheres repletos do fogo do Espírito Santo de Deus. Eu sou impuro, eu pequei, eu não sei, então vai e confessa. Você chega no confessor, imagine isso, você vai confessar. Você olha para o padre, você imagina o padre com uma brasa, põe na tua boca, purificou. E nós temos essa brasa, André. Rasga a Bíblia, rasga a tradição da igreja. Santo Eufrásio, eu não entendo também uma coisa, eu não entendo esse tal de missa carismática, eu não entendo esse tal de missa de louvor, eu não entendo essa missa dos animaizinhos subiu de 2 em 2, eu não entendo esse troço, eu não entendo essa tal de missa que tem que orar em línguas, eu não entendo essa missa que tem que pedir batismo no Espírito Santo, eu não sei se as pessoas são débil mental, ou se deixa ser usado pelo demônio, porque Nossa Senhora já falava para uma Santa Teresa dos Andes: chegará o dia em que irão adulterar a liturgia da Santa Missa, a liturgia do meu filho. Eu não entendo esse troço. Alguém pode me explicar? Um dia eu liguei na paróquia, tem missa hoje? Tem, mas é missa de louvor. Eu falei, mas toda missa não é de louvor? De agradecimento? Não, é uma missa diferente. Mas como assim? Dos animaizinhos? Dos animaizinhos. Então beleza, amém, aleluia, glória a Deus. Santo Eufrásio, ele falava que toda vez que ele comungava do fogo do Espírito Santo de Deus, porque Jesus é fogo entrando pelos meus lábios. Então Jesus é aquela brasa que o serafim pegou de Deus e colocou na boca de Isaías. Quando nós comungamos do corpo de Jesus eucarístico, nós comungamos do fogo do Espírito Santo de Deus, e nosso corpo começa a arder, o nosso corpo começa a arder, começa a entrar em chamas, o nosso coração começa a bater mais forte, e aquilo que era impuro começa a se tornar puro. Por quê? Porque Jesus começa a estar em mim, Jesus começa a purificar, e assim eu não vou desistir, e assim eu tenho fôlego para continuar lutando, e assim eu vou me tornando um homem ou mulher de fogo. Não me deixe enroscar por microfone nenhum. Amém? Amém. Mas como que nós vamos lutar? Como que vai ser um homem ou mulher de fogo? Como que vai continuar sonhando os sonhos de Deus se não vai à missa, não comunga? É difícil. Olha para quem está do seu lado esquerdo e fala assim: é um fanfarrão. Vou enfiar. Pede para sair. A pessoa vem e fala para o Elton: eu quero ser pregador. Qual é a primeira coisa que precisa ter? Ler Bíblia. Você lê Bíblia? Não leio muito não. Mas dá vontade de dar um tapa na orelha. E a segunda coisa mais fácil, é rezar o rosário. Rezar. Eu não tenho muita intimidade, eu não rezo não. Então vai fazer o que, irmão? Não tem como. Eu não acredito no ministério de música quando canta e pede fogo do Espírito Santo, mas durante a oração do Santo Terço ele sai lá para fora, bater papo.
Já viram banda assim ou não? Começou o grupo de oração, começou o terço, a banda está lá fora. Os homens e mulheres bíblicos só fizeram a diferença porque eles deixavam se queimar por Deus, eles deixavam se consumir pela chama do Espírito Santo. Olha Elias, profeta Elias, capítulo 18. Ele estava muito chapado, ele estava muito louco. O pessoal fala, André lá muito louco, ele começa a berrar do lado. Ele é muito louco. Elias era pior que ele, profeta Elias. Olha Elias no capítulo 18, meu irmão e minha irmã. Quando ele desafia 200 sacerdotes de Baal. Ele desafia 200 sacerdotes de Baal. E lá no versículo 30, ele fica tirando sarro. Melhor vocês gritar mais alto e com Deus, vocês não estão ouvindo vocês não. Começa a gritar mais alto. Começa a tirar farinha dos caras. Está trabalhando, está ocupado demais. E ele fala, agora eu vou invocar o meu Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E a primeira coisa no versículo 30 que Elias faz, ele restaura o altar de adoração a Deus. Quem sabe a sua família, a minha família está indo para o inferno porque nós não estamos restaurando os altares de adoração na nossa casa, porque nós não estamos rezando dentro de casa, porque já não se reza um terço dentro de casa. Qual foi o último terço que você rezou dentro da sua casa? Qual foi a última vez que você pediu o Espírito Santo de Deus para a sua família? Qual foi a última vez que você levantou às 3 horas da madrugada para rezar, pedindo a conversão para a sua família? Qual foi? Olha para a pessoa que está do seu lado esquerdo, direito, e fala, vou enfiar a mão na sua cara, seu fanfarrão. Você só presta para reclamar e engordar mesmo. Te dá um murro nessa tua cara aí. Qual foi a última vez? Qual foi a última vez? Elias restaurou o altar de adoração e falou, faz uma valeta, reuniu 12 pedras, colocou ali, restaurou o altar de adoração, sacrificaram o boi, partiram em partes. E ele falou, faz uma valeta agora, põe 12 litros de água nessa valeta, jogue 3, que nem falam lá no Taperuçu, joga 3 bardadas de água. Jogaram 3 baldes de água em cima da lenha e em cima do holocausto. Eu acho que nessa hora Deus já tinha falado com Elias, olha Elias, vai chegar lá, vai chegar tudo mitidão lá, vai chegar assim, eu vim aqui, pá, e já chega aquele óculos preto assim, eu sou o cara, eu tenho Paulo apóstolo, eu tenho não sei o que lá, não sei do que lá, já fiz não sei o que de pregação, eu já tenho 15 crachá aqui, ó, eu ajudo fulano lá, eu sou não sei o que, enviado do Cicrano, coordenador. Vai chegar assim, Elias, ele chega todo bambambam. Mas eu fico imaginando como ficou o coraçãozinho dele, quando falou, mete água em cima da lenha. Lembra dessa passagem? Ele falou, de certo ele olhou, os caras jogando água e falou, devo ter muito chapado hoje, Deus do céu. Ele começou a clamar a Deus, e desceu fogo. E aquele fogo consumiu tudo ao redor. A água evaporou, a lenha foi consumida, o holocausto foi consumido. Então quando você e eu, nós temos altar de adoração em nossa casa, o fogo desce na nossa casa, o fogo desce em nós. Mas eu estou tendo intimidade com o Espírito Santo? Eu estou acordando de manhã vindo Espírito Santo, encher os corações. Oh Espírito Santo, eu preciso de Ti, porque se o Senhor não vier em mim, eu não vou poder coisiar, não vou fazer nada. Esse dia eu estava pregando em Salvador, lá na Bahia, lá chegou um rapazinho, eu não sei, cara, esse Espírito Santo, a hora que eu pedi, ele veio coisiando em mim, eu quero coisiar com ele e deixar ele coisiar comigo. Deixa o Espírito Santo coisiar com você e coisinha com o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã. Se torne a partir de hoje um homem ou uma mulher cheio, repleto do fogo do Espírito Santo de Deus. Eu quero finalizar, tenho 2 minutinhos. Eu quero finalizar, dever de casa para vocês. Meditem em Jeremias capítulo 20. Jeremias 20, lá no verso 10. Jeremias, eu amo Jeremias.
para mim, um dos melhores profetas nessa noite. Porque eu acho a vida dele um pouco parecida com a minha, na questão de levar pedrada. Sabe? Profeta Jeremias, um jovem de 19 anos, começa a pregar a poderosa palavra de Deus. Começa a pregar. E Deus fala, vai até o rei. E fala para o rei que eu vou matar ele. Ele vai e fala, rei, se não parar de ser sem vergonha, safado, ordinário, Deus vai matar você. Vai te entregar a escravidão ao seu povo. E o rei fala o que para ele? Prendam ele, apedrejem-no e batam nele. E toda vez que aquele profeta estava pregando na frente da panificadora, estava pregando nas praças, ele era apedrejado e ele apanhava. Porque ele era um profeta. E só sai da pregação, o pregador, ele só sai da pregação e atinge o profetismo quando ele é cheio do Espírito Santo de Deus. Tem muito pregador, mas poucos profetas. Tem uma lista com 200 pregadores, mas eu vejo os profetas fora daquela lista, porque não é a lista que abre as portas, é Deus que abre as portas para esses profetas. É Deus. E Jeremias pregava, e chegou um tempo que Jeremias olhou e falou, eu não quero mais falar de Deus, porque toda vez que eu falo de Deus eu levo apanho, eu levo pedrada, não quero mais saber de Deus. E ele tinha abandonado tudo. Ele já parou de pregar. Só que ele tinha 3 coisas: sandálias do profeta, túnica do profeta e escritura, sagradas letras. Ele tinha os pergaminhos, as escrituras. No primeiro dia ele parou de pregar. Ele falou, não quero mais saber. A mãe dele levantou e ele estava na mesa tomando café da manhã. A mãe dele falou, Jeremias, você aqui, Jeremias? Tomando café, o que aconteceu? Mãe, desisti, pavilhão da paz, pregar não dá mais não. A gente só leva bordoado, só apanha. A mãe ficou contente, o Jeremias estava ali, já não estava fora de casa. Já podia ir lá na lotérica pagar a conta, já podia ir lá no Carrefour fazer compra para ela. Podia carpir um terreninho, tirar os matos de lá de trás da casa. A mãe de Jeremias ficou feliz. Segundo dia, Jeremias já estava lavando a louça, a mãe já ficava mais tranquila, o filho em casa. Mas Jeremias não saía lá do porão da casa dele. A mãe perguntava, filho, o que você está fazendo lá no porão? Não, mamãe, eu estava arrumando a enxada aqui, afiando a enxada para carpir daqui a pouco, mamãe. Ele mentiu para a mãe dele. Terceiro dia, Jeremias já não estava na mesa tomando café com a mãe dele. Jeremias já estava com as sandálias dele de volta, com a túnica e com as escrituras na mão. E lá no versículo 12 ele fala, tentei parar de falar de Deus, mas não consegui, porque é um fogo devorador que me consome de dentro para fora. E esse fogo está em você, e esse fogo devorador está em você, por isso que você muitas vezes se sente incomodado. Se deixe nessa noite ser queimado por esse fogo dentro de você. E assim como Jeremias, como os profetas, como a Virgem Maria, eles queimaram até o fim. E ainda continuam queimando pelos seus testemunhos de vida, pelo aquilo que deixou. Um homem e a mulher cheio do fogo do Espírito Santo de Deus, ele não para, ele não se deixa abalar por nada, mesmo na tribulação, mesmo na dificuldade, mesmo ele sendo deixado de lado, mesmo as pessoas ignorando, zombando dele, ele e ela não desistem, porque eles só querem saber de uma coisa, eles só querem saber do fogo do Espírito Santo de Deus. Então nessa noite, meu irmão, minha irmã, seja um homem ou mulher cheio do fogo do Espírito Santo de Deus, então fica de pé em nome de Jesus. Apaga as luzes em nome de Jesus também. Fica de pé, já vai fechando os seus olhos e levantando os braços, já vai falando, Senhor, eu preciso deste fogo, porque eu estou vivendo uma batalha, porque eu estou pensando em desistir de tudo, porque eu já não estou rezando mais, eu quero ser consumido, eu quero ser tomado pelo fogo do alto, eu quero ser daqui um homem ou mulher repleto do fogo do Espírito Santo. Libera, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para mim nessa noite. Vem, Espírito Santo, vem me queimando até o último fio de cabelo. Vem, vem,
fogo do alto. Eu quero a Ti, eu necessito de Ti, Espírito Santo de Deus. Vai soltando a sua voz, vai clamando esse Espírito Santo de Deus.